Central 3. Esse episódio aqui é um oferecimento do Bonde. Bonde. Aprender e mudar as coisas. Agora, bora pra abertura. Vamos ouvir o Ricardo Antunes, que é professor de Sociologia da Unicamp, falando pro Brasil de Fato. Primeiro, você tem que ter um aparelho digital. Sem o celular, não funciona. Segundo, no caso desses trabalhadores que trabalham com veículos, com seus veículos, né, eles têm que ter o carro. Eles pagam o carro, eles pagam a limpeza do carro, o seguro deles, a manutenção, a alimentação deles e tal. Recebem um chamado da Uber, fazem e são avaliados, como a classe operária, são avaliados depois. Que nota você dá para o trabalho daquele Uber? Se você der 4,7, ele já começa a ficar na zona cinzenta, tá certo? Suscetível a ser penalizado. E com o mundo da internet, todos podem ter um certo tipo de trabalho onde não tem mais limite de jornada. Você pode estar trabalhando até as 10, um Uber normalmente para se manter, para tirar um salário em torno de 3, 4 mil, ele precisa trabalhar no mínimo 12 horas. Se o carro não for dele, ele precisa trabalhar 14, 15, 16 horas, porque muitos alugam um carro. Você imagina ele alugar um carro, pagar 1.500 por mês, mais gasolina, mais seguro, mais isso, mais aquilo outro, e daí tirar o sustento dele. Quer dizer, você tem uma situação que é de intensa exploração e proletarização do setor de serviços que vive o que eu chamo de uma escravidão digital. Não tem mais dia e noite, meu cara. Como Uber não tem 13º, não tem férias. Se adoecer, é problema dele. Se ele machucar o dedo ou o pé e não puder guiar, é problema dele. Se o carro dele bater e ele ficar 10 dias ou um mês arrumando o caso, é problema dele. A Uber não se responsabiliza por nada. Calma, que piora. Não tava muito bom, tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Uma das coisas que você pode fazer com o IA é precificação por vigilância e a discriminação salarial algorítmica. É quando você usa um algoritmo para segmentar um público com base em dados de vigilância comportamental, né? Eu vi o que você faz, eu te acompanhei por aí, e como você usa um serviço específico. Então você começa a fazer experimentos nos segmentos para ver qual é o preço mais alto que eles vão aceitar, ou o salário mais baixo que eles vão aceitar. Então, em relação aos salários, isso começou com a Uber, onde os motoristas aceitavam ofertas muito baixas. O motorista de Uber tem 20 segundos para decidir se a oferta é boa ou ruim, né? Então você olha a quilometragem, o tempo que vai dirigir, o trânsito, e tem 20 segundos para decidir se sim ou não. Se você aceita uma oferta muito baixa, a sua próxima oferta vai ser menor. Isso continua te empurrando para baixo. Agora, se você é mais exigente, ela é alta. E aí, se você começa a aceitar as ofertas mais baixas, eles entram e empurram para baixo de novo. Então, mesmo se você é mais exigente, você acaba perdendo. O algoritmo do Uber faz isso com os próprios motoristas? Por quê? Para reduzir o salário deles. Assim que a Uber ficou lucrativa. Durante 13 anos, eles perderam 31 bilhões de dólares do dinheiro da família real saudita, 41 centavos de cada dólar que arrecadavam. Jogaram no lixo. Eventualmente, eles levaram todas as outras empresas de táxi à falência, induziram uma década perdida em investimentos em transporte público, acabaram virando a única opção das cidades, ferraram os motoristas e aumentaram os preços para os passageiros. E desassociaram os passageiros dos motoristas. Antigamente, se você pagava um preço dinâmico pela corrida, os motoristas também recebiam mais. Agora é completamente desassociado. Antes, os enfermeiros terceirizados eram contratados tipo por meio de uma agência local de recrutamento. Enfermeiros itinerantes, etc. Agora são 4 aplicativos nacionais que competem entre si. Todos eles se autodenominam a Uber da enfermagem. Então você já sabe para onde está indo, né? Eles compram dados dos cartões de crédito de corretores de dados, e quanto maior a sua dívida pendente no cartão de crédito, menor é o salário que te oferecem. É um prêmio pelo desespero, né? A empresa para a qual você trabalha verifica o seu nível de desespero para poder te fazer uma oferta baixíssima. Os antigos magnatas do carvão teriam feito a mesma merda se eles pudessem, né? Mas eles não tinham como contratar um exército para seguir cada mineiro de carvão por aí. Aí descobrir quem estava endividado e daí colocar um monte de caras usando viseiras verdes numa sala para fazer anotações nos livros contábeis e mudar os salários deles 10 vezes por minuto, né? Para esse tipo de coisa você precisa de IA. É isso que a automação proporciona quanto aos salários. É a mesma coisa que está acontecendo do lado dos preços. Tipo, antigamente os demógrafos faziam uma coisinha meio Mad Men, assim, em que eles diziam, bom, tem as velhas que têm 7 gatos e moram não sei aonde, tem isso e aquilo, e eles faziam grupos focais, etc. A IA simplesmente agrupa essas pessoas em categorias com base em dados comportamentais. Realiza experimentos automaticamente para ver qual é o preço mais alto que elas vão aceitar. Olha o tamanho da merda. Em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra.
Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma! Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 51 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Medo, Delírio e... Parte 2. Na sessão da tarde. Tamo de volta, senhoras e senhores, com a parte 2 dessa... Mas antes um aviso. Presta atenção que é importante, pessoal. Não é. Eu e a Gabriela Biló vamos passar por algumas capitais do Nordeste, fazendo o lançamento do livro Juízo Final. Vai estar tudo no descritivo do episódio, mas ó, a gente vai estar em Salvador no dia 15, às 4 horas da tarde, na livraria Terra Libres. Em Aracaju, no dia 17, às 7 horas da noite, no Sebo Chique. Em Maceió, a gente ainda não tá com os detalhes, mas vai ser no dia 18 ou 19. Aí, Recife, dia 21, 7 horas da noite, na livraria do Jardim. João Pessoa deve ser dia 22, a gente volta com mais detalhes depois. Rimou. E em Natal, no dia 23, às 3 horas da tarde, na Natal Beer. Aí no dia 29, Curitiba, mas disso vocês já estão ligados, né? Tá tudo no descritivo. Todos os lançamentos de livro, aberto pra todo mundo, só chegar lá. Mas agora vamos seguir. Vamos seguir. Porque, de maneira absolutamente inacreditável, Não dá pra acreditar. este podcast esqueceu de informar a sua audiência que o último episódio era sobre a Convenção Nacional do PL. A gente só presumiu que todo mundo sabia do que a gente tava falando. Mestres da comunicação. A gente já foi logo de cara arremessando os ouvintes naquela... Fonte infinita de perturbação mental. Sem explicar porra nenhuma. Então fica aí o nosso pedido de... Perdão! Ah, e também faltou dizer que o esquisito do Ibanez desistiu da candidatura ao Senado. Graças a Deus. E também é preciso reconhecer que, de forma canalha, a gente interrompeu o último episódio justamente quando o Milei tava começando seu discurso. Desculpe. 3 pedidos de desculpa aí. Já dá pra pedir música, hein? Bom, então, preliminares vencidas. Tarado. É hora de anunciar o dress code do episódio. Mas vamos lá, vista seu traje químico e nos acompanhe. Abre o microfone aqui, por favor, do púlpito. Microfone aberto. Aí, quando enfim é aberto, vem essa merda aqui, ó. Olá, todos! Não grita aqui não, calma, não grita, seja educado. E o espanhol do Milei a gente não vai traduzir, a não ser que tenha alguma coisa que a gente acha que esteja complicado de entender e que seja muito essencial. Em primeiro lugar, quero agradecer a las autoridades del Partido Liberal. Eu sou Valdemar. Y en especial a Flavio Bolsonaro por invitarme a participar de este evento tan importante de cara a los comicios de Brasil. Não grite, seja educado. Nessa hora, uma pessoa que tava do lado do Flávio pede pra esposa do Flávio se aproximar dele, porque eles estavam tipo 1 metro de distância um do outro. O que será? Aí o Flávio dá uma puxadinha. Olha quem tá aqui em frente aonde eu estou na Sapucaí, galera. Flávio Rachadinha. Gosta muito de um vapira lá, ó. Ninguém sabe o que tem dentro desse vapir, né? Gosta muito. Mas aí o Flávio dá uma puxadinha na esposa mais pra perto. A esposa se desvencilha e diz que ia ficar onde tava. Aí o Flávio dá um passo na direção dela. E eles enfim ficam juntos. Porra, esse casamento deve estar uma maravilha, hein? O senador Flávio Bolsonaro já tem a estratégia definida caso um vídeo privado seu seja divulgado durante a campanha eleitoral. A aliados, ele e a esposa Fernanda Bolsonaro adiantaram que ela será a principal defensora pública do marido caso o material venha à tona. O plano prevê discursos e gravações em que Fernanda destacará a transformação pessoal vivida por Flávio nos últimos anos e o fortalecimento da família após a crise conjugal ocorrida há 4 anos. Es un gran placer para mí estar en este país entre quienes comparten mi pasión por las ideas de la libertad. Y eso cobra especial relevancia en tiempos como este, cuando toda una nación se debate entre la liberación o una prolongación de su sometimiento al zurdo. Uma nação que se debate entre a libertação e a prorrogação da sua submissão ao surdo, que é canhoto, no sentido de uma pessoa que escreve com a mão esquerda, não no sentido de... Mochila de criança. Porra, que pessoa insuportável, hein? ¡Viva! ¡Viva la libertad!
puta, carajo! Eu prefiro morrer. Bom, esse sujeito aí, o Milei, não o Ferrugem, quer deportar estrangeiros que ousem criticar a Argentina. E aí mete essa de defensor da liberdade aí, ó. A gente vai falar disso mais pro final. Calma, poxa! Desde que asumí la presidencia de la República Argentina, vengo insistiendo con una idea particular. Comer banana com casca. Vengo insistiendo con una idea particular. Fazer cocô dia sim, dia não. Una idea particular. Cagar nas calças. O presidente argentino Javier Milei virou alvo de polêmica ao participar de um evento usando o que pareciam ser fraldas geriátricas. É isso mesmo que você ouviu. Bastou para a internet relembrar uma entrevista de um ex-aliado em que ele diz que o Milei não controla seus esfínteres. Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Como assim? Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final. E foi droga, hein? Não tem socialismo na Argentina. Não tem. Sempre foi capitalismo, economia de mercado, A pior distopia inventada sobre o socialismo não chega perto de um dia normal no capitalismo. incluindo uma inacreditável dolarização, que é a raiz de boa parte dos problemas argentinos. Aí agora só falta algum ¡Arrombado! dizer por aí que dolarização é coisa de... Y hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Vimos como a nossa nação, que era uma potência mundial, os canhotos de merda, a enfiaram na pobreza. Y porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan. Gentil ele. Lo hemos hecho en visitas a otros países, en foros y organismos internacionales, y donde sea que hayamos tenido la oportunidad. Y lo seguiremos haciendo. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio en todas partes contra las mentiras del socialismo. É engraçado ver o Milei denunciando o socialismo. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. A few moments later. Eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Mudei de opinião. E aí começam os insultos ao Lula. Ele vai falar do kirchnerismo. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario. Que moral tu tem pra falar de meu, o ex-presidiário? E ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário preso por roubar o povo brasileiro está na frente de Bolsonaro nas pesquisas. El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance para sostener un modelo económico y político de intereses creados. Pois é, presidiário, se referindo ao Lula. Enquanto isso, o Jair tá... Como é que tá o Jair mesmo? E o Milei é um santo. Ele é irmã. O escândalo começou com a divulgação de áudios atribuídos a Diego Espanhulo, que dirigia a Agência Nacional da Pessoa com Deficiência e foi advogado pessoal de Milei, nos quais ele afirma que a irmã de Milei, Karina, seria beneficiária de um esquema de superfaturamento na compra de remédios. Na conversa, o ex-diretor diz que Karina recebia 3% do valor pago pelo governo para financiar medicamentos. Outros integrantes do gabinete de Milei também seriam beneficiários do esquema, afirma Diego. Un sistema enemistado con los principios básicos del derecho natural y de las naciones más elementales de la economía. Direitos naturais. Lembra vocês de alguém? Naturais, no caso, seriam divinos. De que Deus a gente não sabe, né? No último episódio, a gente trouxe essa insanidade aqui, ao falar de um dos cretinos que o Trump queria mandar pra cá pra observar, Entre aspas, as eleições. Para Samson e outros conservadores, o conceito de direitos humanos é frequentemente uma expressão radical de uma ideologia política criada por seres humanos. Direitos humanos é o cacete! Eu tenho nojo da palavra direitos humanos nesse país. Em contraste, eles afirmam que a expressão direitos naturais se refere a algo concedido por Deus. Bate a merda, cara. Samson entregou à sua equipe um documento obtido pelo New York Times intitulado Teoria dos Direitos Naturais. Nele afirmava que seu objetivo era, abre aspas, impedir que a ideologia política distorça o que é e o que não é um direito natural. Fecha aspas. Les habían hecho creer a fuerza de propaganda que el déficit fiscal no importaba o que incluso era beneficioso, que las infinitas regulaciones existen para protegernos, que el Estado podría reemplazar el espíritu emprendedor de todo un país, que la riqueza podía repartirse antes de ser creada. Todas esas falsas promesas terminaron en la misma forma, con más pobreza, más déficit fiscal,
más inflación y un sinfín de leyes y regulaciones que le complican la vida a millones de personas. Funciona agora? Nisso ele estava falando num microfone de mão mesmo, porque o microfone do púlpito não estava funcionando. Aí ele pergunta, agora tá funcionando essa merda? Funciona agora? E não estava funcionando. Se funciona, lo uso. Vamos saber. Alô. Ei. Pessoal, liga o microfone do púlpito aqui, por favor. Alô? Que beleza. Tá voltando para outra parte. E vamos por parte. Milei falou que havia uma propaganda de que o déficit fiscal não importava. Mas qual país deu grande salto de desenvolvimento à base de superávit fiscal? Nenhum! Se endividamento for para investimento, pode ser bom. É verdade. Qual país se deu bem, prosperou graças à austeridade? Nenhum. Alguém acha que Estados Unidos e China viraram o que viraram à base de superávit? É óbvio que não. Alguém acha que a Alemanha deu grande salto sem pesados investimentos do Estado? A Coreia do Sul? Ninguém. Sobre regulação? Pode ser que tenha um excesso aqui e ali. Com certeza. Dá sempre pra melhorar. E na Argentina tinha um monte, de décadas. Mas o que esse pessoal quer não é suavizar regulamentações. Não é. O que esse pessoal quer é regulação zero. Nenhuma. Zero. Olha esse cara aí falando sobre externalidade. A gente colocou num episódio recente nosso. Já temos um problema de externalidade, porque o direito à propriedade está mal definido, ou os exemplos estão mal projetados. Por exemplo, um livro de microeconomia. Um caso de externalidade é uma empresa que polui um rio. Onde está o rio? O que não está bem definido aí é o direito de propriedade. Essa empresa pode poluir o rio quanto quiser. Caralho! Mas aí, voltando, eles testaram o microfone do púlpito de novo, o microfone de novo não funcionou, aí alguém da plateia diz aquilo, né? O Milei ri. É muito engraçado. E aí me mete essa aqui, ó. Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? Quem mandou mexer nos microfones? O ladrão? Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Primeiro presidiário. El presidiario. Aí agora ladrão. El ladrón. Pô, e olha quem tá dizendo isso. Vocês lembram da criptomoeda que ele divulgou de maneira escandalosa? Uma mega fraude cripto. É assim que está sendo chamado na Argentina o escândalo desencadeado por este post publicado por Javier Milei na rede social X. O presidente argentino promoveu uma nova criptomoeda chamada Libra, afirmando que ela incentivaria a economia argentina. O valor da criptomoeda começou a aumentar exponencialmente, mas logo depois, um pequeno grupo de investidores retirou o seu dinheiro e o preço da Libra desabou. Embora Milei tenha decidido apagar sua publicação no X e afirmado não conhecer os detalhes do projeto, milhares de pessoas já haviam sido afetadas, sofrendo perdas milionárias. Diante disso, o presidente argentino negou sua responsabilidade. Aquellos que participaron en eso, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol. E está bien el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Porra, vai tomar no cu, porra! Pois é, tem provas e mais provas dando conta de que tudo foi coordenado exaustivamente com ele e com a irmã dele, e de que ele ganhou uma grana com isso. E os apoiadores dele que investiram se fuderam. Agora imagina se fosse o Lula fazendo alguma coisa parecida com isso. Porra, ia ter gente se imolando na Jovem Pan. Imagina se o Trump fizesse isso, o que ia acontecer na Fox News? Ah não, peraí, isso já acontece e a Fox finge que não vê. Absolutamente surreal e absurdo que o presidente dos Estados Unidos esteja se enriquecendo, ele e sua família, né, porque não é apenas ele, dessa maneira. Donald Trump fez a sua declaração de imposto de renda e lá está mostrando um ganho de mais de 1,4 bilhão de dólares, sendo que muitos desses ganhos se dão por conta de operações no mercado financeiro, em várias datas que coincidem com anúncios, tweets seus sobre tarifaço, sobre guerra, início do ataque, fim do ataque, acordo de paz, enfim. É um nível de conflito de interesse, para não dizer criminalidade escancarada, aproveitando-se do seu cargo de presidente. Pois é, não só o Trump rouba loucamente, e o total se conta em bilhões de dólares, ele ainda inventou com o apoio do Partido Republicano que ele e os seus filhos nunca mais podem ser investigados pelo fisco estadunidense. Recentemente, o Caio Almendra disse isso aqui no podcast. Existe uma velha frase sobre os Estados Unidos que nos Estados Unidos a corrupção não existe porque ela foi legalizada. Então você tem tráfico de influência completamente liberado, gente doando para campanhas políticas, gente doando para instituto presidencial e por aí vai, coisas que no Brasil seriam consideradas corrupção e passariam todo dia na TV. Existe também o caso claro de
que criptomoedas são muito opacas, o próprio governo americano, o Estado americano, não o governo, o próprio Estado americano se preocupa com essa opacidade, com como ela pode transferir dinheiro do crime organizado para situações ilegais e por aí vai. Existe o caso claro de políticos americanos, todo deputado, senador, quase todo, negociar em ações e ter lucros exorbitantes. Só que o governo Trump escalou isso a um nível completamente absurdo. No caso do governo Trump, ele criou uma criptomoeda própria, então todo mundo, e que está sempre desvalorizando. Então todo mundo que compra essa criptomoeda emitida por ele, está na prática dando dinheiro para ele que está emitindo essa criptomoeda. Para vocês terem uma ideia, a família Trump foi quem mais lucrou com criptomoedas no mundo, mais do que qualquer corretora ou coisa do tipo. Ou seja, é completamente irreal nesse mercado, considerando que não há produção de dividendos e por aí vai, que alguém lucre mais do que as corretoras de criptomoedas. Ainda assim, Trump lucrou mais do que qualquer outro agente do mercado. Porra, agora o Trump tá vendendo acesso antecipado aos tweets dele. Tweets não, os truths da rede social dele lá, o Truth Social. Vendendo pra investidores. Caralho, isso é institucionalização do insider trading. Donald Trump começou a vender o acesso antecipado a posts de contas influentes do Truth Social. A sua rede social é o Truth API, um feed em tempo real voltado para clientes institucionais. A promessa da plataforma é entregar as publicações com maior potencial de movimentar a economia. E tudo isso em questão de milissegundos de diferença para o público geral. E essa agilidade tem seu preço, viu? Segundo a agência de notícias Reuters, o acesso pode custar até $100 mil por mês. Caralho! Volta pro Milei, falando sobre o governo que antecedeu ele na Argentina. Hablo de un gobierno que emitió el equivalente a 13 puntos del PBI en un año para intentar ganar una elección. Um governo que gastou o equivalente a 13% do PIB para tentar ganhar uma eleição. O governo Bolsonaro quer passar no Congresso o chamado pacote de bondades a 3 meses das eleições. A PEC, proposta de emenda à Constituição, deverá custar cerca de 40 bilhões de reais aos cofres públicos. Ela aumenta benefícios e cria outros. A medida vai só até o final deste ano, em que Jair Bolsonaro tenta a reeleição. Aí na emenda, Milei aproveita para atacar o Lula. Mientras que tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda. Enquanto um vizinho se metia na política argentina para distorcer a história a favor dos canhotos de merda. Digo, estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores por solo el hecho de ser opositores. Tô falando desse mesmo cara que prende opositores só por serem opositores. Porra, primeiro aí, rapaziada. Dá pra ficar a boca atrás, por favor? Vai desconcentrar o rapaz. E segundo que, sim, ele tá falando do Lula. Lula! O Lula não prendeu ninguém, hein, gente? Porra, caralho, porra. E o Lula, de fato, falou mais do que devia lá na Argentina, dado que ele era presidente, chefe de Estado. Mas nem se compara com o que o Milei fala. Porra, o Milei reclamar da ofensa alheia é uma hipocrisia generalizada. Confiamos en ti, Flávio, para lograr parar a la basura socialista. Confiamos em você, Flávio, para parar o lixo socialista. Pânico comunista. Pânico comunista. Ou acha que podemos flertar com o comunismo, com o socialismo? Mas o pessoal parece que não enxerga o que o povo passa, para onde quer levar o Brasil, para o socialismo. Nós, das Forças Armadas, sempre fomos o último obstáculo para o socialismo. Quando falo das Forças Armadas, elas são o último obstáculo para o socialismo. Nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Nós ainda só somos uma democracia, um país com liberdade graças às Forças Armadas. Nós somos o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Os militares simplesmente são o último obstáculo para o socialismo. O presidente Lula, na sua visão, é comunista? Olha, para surpresa de muita gente que eu vou dizer agora, não, o presidente Lula não é comunista, não chega nem perto disso. O governo do presidente Lula, né, que é encabeçado por ele, tem seus ministros, tem seus apoios e tal, é um governo de caráter social-liberal. É um governo que tem aplicado políticas neoliberais sobre o Brasil. Basura socialista! Cristiano, su basura! Su basura! Cristiano, su basura! Cristiano, su basura! Cristiano, su basura! Acho que ficou meio italiano esse, né? Cristiano. ¡Maravilloso! El socialismo del siglo XXI ha hecho fuertes raíces en este país, siendo el infame Foro de San Pablo, fundado por Lula da Silva y Fidel Castro, una red transnacional clave para la diseminación del comunismo en el continente. Pô, toda hora isso, cara. Y esto no lleva a otra cosa que al robo como sistema político. A impressão que dava é que o pessoal não tava prestando muita atenção, não. Lleva. O quê? Passou o cara e falou, cerveja ou mate? Por eso no le sorprenda
porque siempre van a ver a los socialistas del lado de los ladrones, porque los socialistas son ladrones. Pô, pelo raciocínio apresentado aí, Milei e o Trump são socialistas, então. Plot twist bravo. O Bolsonaro também. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. E se me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Vai ver, o Maluf também era. Não lhe dou a parte. Filhotes da ditadura! Por eso, hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección. Erradicado. Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal. Não grite, seja educado. Não grita aqui não. Porra. Su estrategia es la misma en todas partes. Destruir las cuentas públicas para ganar elecciones, prometiendo soluciones tan fáciles e inmediatas como artificiales. Fuera, 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 fuera. ¡Viva la libertad, carajo! Una estrategia que nosotros conocemos de primera mano y hemos dado el llamar Plan Platita. E Plan Platita, ou Plano Dinheirinho, é um termo usado na Argentina. Isso aí que o Milei tá falando. Emissão de moeda e distribuição de dinheiro para ganhar voto nas eleições. El plan es sencillo. Más gasto financiado con más deuda, más impuestos o lo que es peor, más emisión monetaria y más inflación. O plano é simples, mais gastos financiados com mais dívida, mais impostos e o que é pior, mais emissão monetária e mais inflação. Deuda é dívida em espanhol, para quem não sabe. Así, hoy Brasil va camino a una crisis de deuda. Una crisis de deuda derivada de que Lula no hizo el ajuste fiscal que la situación demandaba y ahora le está empeorando para tener chances para ganar. Porra, e é complicado um argentino, qualquer argentino, falar da dívida alheia, hein? Volvió al poder radicalizado. O Lula radicalizado. Pô, radicalizou tanto que na primeira encarnação do seu governo meteu Palocci e Henrique Meirelles pra tocar a economia. Na segunda meteu Haddad, que tem um apelido maldoso de um mais tucano dos petistas. Meteu o Zé Múcio na defesa. Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Tomando páginas del libro de desastres que en Argentina escribió el kirchnerismo. Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca, acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. Peço por favor, pessoal, cala a boca ou vai pra fora. O cala a boca, sai da sala, ok? Entendido aí? Ele fala de risco Cuca. Cuca é um termo depreciativo usado na Argentina para se referir aos kirchneristas. Pois é, mas no Brasil tem recorde de investimento estrangeiro, a bolsa tá subindo, a massa salarial tá crescendo, a inflação tá sob controle, ao contrário de certos vizinhos arrombados e que, segundo vimos por aí, especialmente na Copa do Mundo, inclui um número de pessoas significativamente desnecessariamente alto, racistas. E sempre quando a gente fala de qualquer bom índice que o Brasil venha a ter, a gente lembra também que isso não significa que tá um mar de rosas, né? Nem fudendo. A base de preços está alta, um número bem grande de famílias brasileiras está endividado, mas esse governo nem fudendo é um risco ao mercado acionário. É o contrário, é o contrário. Hablo de Flávio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el ex-presidente Jair Bolsonaro. Ah, pô, é filme da Marvel essa merda agora? Com todas as 6 joias, eu posso simplesmente estalar os dedos e todos eles deixariam de existir. Isso seria misericórdia. Aí tamo aí concordando com Thanos, hein? Mas o Milei não atacou só o Lula não, hein? La basura calma. Calma, meu amigo, calma. La basura calma, calva. Magistrado, careca. No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. He's not like a friend of mine. He's somebody that I know. Te encarcelado, te encarcelado, te encarcelado, te encarcelado, te encarcelado, te encarcelado, te encarcelado. Muito legal, muito bacana. Chega! Pois é, o presidente argentino chamou um ministro da Suprema Corte Brasileira de Cabeça de piroca. Não, pô, a tradução não é exatamente essa. Chamou de La basura calma. Lixo calmo, que eu tomaria como um elogio, mas aí se corrigiu. Calva. Aí ficou basura calva. Legal. Isso vi de qualquer outro presidente, especialmente de um presidente argentino do Mercosul. É inacreditável, porra. Pô, e o Moraes nunca falou um ai sobre o Milei. Inclusive, o Careca ia provavelmente adorar se o Brasil adotasse parte da agenda econômica do Milei. Tem uma classe dominante. Quando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior quando estava preso. E a gente já falou disso
isso aqui. Os casos são diferentes. Quem explicou isso bem foi a Lawane Schultz. Bora ouvir ela. Por que o Lula podia divulgar cartas enquanto estava preso, mas o Bolsonaro não pode? Em 2018, a situação processual do Lula era completamente diferente da do Bolsonaro, porque ele estava preso provisoriamente, não de forma definitiva, como hoje é o caso do Bolsonaro, porque o processo do Lula ainda tramitava em segunda instância sem ter tido o trânsito em julgado, que é o momento a partir do qual essa pessoa será considerada culpada, porque antes disso ela tem a presunção de inocência, conforme está lá no artigo 5º da Constituição. Acontece que até 2019, ou seja, durante ali o período da prisão do Lula, o STF tinha um entendimento muito às avessas de que se podia iniciar a execução da pena antes do trânsito em julgado. Recapitulando então, temos primeiramente situações processuais distintas. O Lula estava em execução provisória da pena sem o trânsito em julgado e hoje o Bolsonaro está em condenação definitiva com trânsito em prisão domiciliar condicionada, ou seja, dependendo de cumprir essas medidas cautelares. A juíza de execução penal do Lula proibiu ele de conceder entrevistas, participar de atos de campanha, gravar vídeos e fazer manifestações por videoconferência, mas deixou expresso que ele mantinha o direito de comunicação com o mundo exterior por meio de correspondência escrita e visitas. Importante deixar claro que a vedação de comunicação não é um requisito inerente a qualquer tipo de prisão, justamente por isso que o Lula pôde continuar se comunicando, mas como o Bolsonaro está aproveitando um benefício, que é a prisão domiciliar, o que não foi concedido ao Lula, ele está proibido de utilizar qualquer meio de comunicação externa. E o Milei não pôde ir, porque o Alexandre de Moraes tinha decidido manter a prisão domiciliar do Bolsonaro, mas suspendendo por 30 dias o direito dele de receber visita, menos de advogado e médico. Isso por causa da carta lá do Flávio. Tá proibido visita com finalidade político-eleitoral, que é o caso, né? E o Bolsonaro tá com os direitos políticos suspensos. Estimado Jair, te abrazo la distancia que los burócratas hoy están impidiendo prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Nossa determinação aqui é igual. Nossa. Pô, se eu fosse o Milei, não apertava muito Jair não, hein? Obstrução intestinal. Creo firmemente que no hay otro capaz de terminar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles. Creio firmemente que não há outro capaz de eliminar o risco Lula que pende sobre o Brasil como uma espada de Damocles. Damocles era um cortesão bastante bajulador na corte do tirano Dionísio de Siracusa. Ele dizia que, como um grande homem de poder e autoridade, Dionísio era verdadeiramente afortunado. Dionísio ofereceu-se para trocar de lugar com ele por um dia, para que ele também pudesse sentir o gosto de toda essa sorte, sendo servido em ouro e prata, atendido por mulheres de extraordinária beleza e servido com as melhores comidas. No meio de todo o luxo, Dionísio ordenou que uma espada fosse pendurada sobre o pescoço de Damocles, presa apenas por um fio de rabo de cavalo. Ao ver a espada afiada suspensa diretamente sobre sua cabeça, Damocles perdeu o interesse pela excelente comida e pelas belas mulheres e abdicou de seu posto, dizendo que não queria mais ser tão afortunado. A espada de Damocles é uma alusão frequentemente usada para remeter a este conto, representando a insegurança daqueles com um grande poder. Devido à possibilidade deste poder lhe ser tomado de repente, ou mais genericamente a qualquer sentimento de danação iminente. Uma ameaça iminente. Uma desgraça sempre prestes a acontecer. E sé que não há outro com a força para hacerle frente a las organizaciones criminales y carteles de narcotráfico que tienen a tantos barrios, comunidades y hasta ciudades enteras de rehén. Porra, de Comando Vermelho Flavinho entende, hein? De milícia também. Y como lo logramos en Argentina, confío en que Brasil podrá volver a ponerse de pie, porque eso es lo que Flávio representa. Ficar de pé, ficar de joelhos para os Estados Unidos, isso sim. O que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Pelego! Optando por las ideas de la libertad, volverán a ser testigos de una prosperidad a la altura de Brasil. You have my soul. And you have my blood. And my axe. Porra, essa trilha, gente. Mas calma, que ainda tem aquele básico ataque ao sistema eleitoral. Toda hora isso, cara. Já lo vieron hace 4 años
en las últimas elecciones presidenciales. Y lo van a volver a ver. Prepárense porque los zurdos Lembrando, surdo é canhoto. Tá falando da esquerda. no tienen problema en jugar sucio. Prepárense a uma gran batalha. Pois é, depois do Ser e Medo, voltando a perturbar o nosso juízo, agora tem o Javier. Mas vamos interromper rapidamente para ir com o Bonde, que oferece os episódios desse podcast. Meio duvidoso, né, brother? Você provavelmente já percebeu que acompanhar política pela internet faz um bem danado. Pros donos da internet. Bom. A gente fica online pra entender o que tá acontecendo, e aí 15 minutos depois, tá vendo um argentino vestido de leão, um deputado berrando em caixa alta, 3 perfis jurando que a democracia acabou, e aí um vídeo de um guaxinim lavando algodão doce e vendo ele derreter na água. É legal coisa e tal, mas aí a gente desliga a tela do celular com a sensação de que a gente trabalhou o dia inteiro pro algoritmo. Escuta só, Alessandra Orofino. Aquilo que a gente de fato consome, muitas vezes, é aquilo que nos vicia, é aquilo que nos deprime, é aquilo que nos coloca num estado de prostração um pouco bestializada mesmo, de ficar hipnotizado por alguma coisa. E o algoritmo, ele tá muito mais interessado naquilo que de fato prende a nossa atenção e muito menos interessado naquilo que a gente gostaria de consumir. Exatamente. Se você acha que o algoritmo já ganhou horas suficientes da sua vida, um bom começo pra mudar as regras desse jogo é encontrar gente que também tá incomodada. E aí o Bonde tem um convite pra você. O curso da Alessandra Orofino, A Política das Redes, já tá disponível na plataforma. Nesse curso ela explica como a internet foi sequestrada e te mostra o que dá pra fazer pra retomar esse espaço. Quem assina o Bonde também entra numa comunidade, participa dos encontros ao vivo e acessa todos os cursos que estão por lá. Negócio impressionante. E os ouvintes do podcast têm um desconto exclusivo com o cupom MEDO10. Olha só quem ainda vem por aí, hein? Marcos Nobre, Rita Von Hunt, Inaê Lopes dos Santos, Siddhartha Ribeiro e muitos outros nomes fodas. O link pra entrar nesse bonde tá na descrição do episódio. E aí, vamos de bonde? Bonde. Aprender e mudar as coisas. Volta com Milei. Chato pra caralho. Milei falou das eleições de 18 e 22, que a esquerda jogava sujo e disse... Prepárense a uma gran batalha. Aí ele continua falando da Argentina. Los argentinos hace tiempo que los venimos viviendo en carne propia. Les gustábamos más cuando éramos los mejores alumnos del progresismo. Cuando éramos países, éramos laboratorio de experimento de sus políticas delirantes. Y cuando nuestro gobierno abrazaba modelos de decadencia material y espiritual. Você vê só, a América Latina, laboratório do progressismo. Totalmente! Drogado! Pô, sempre que algum progressista de verdade colocou a cabeça pra fora, não demorou muito pra essa mesma cabeça rolar. Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito. Isso sistematicamente. E ele fala também de decadência espiritual. Pânico moral. Pânico moral. E aqui o grande defensor da liberdade... ¡Viva la libertad, carajo! Boca! Vai dar um grande show de... paradoxo. Querían que nos avergoncemos de nuestra historia y tiremos a nuestros próceres a la basura. Você entendeu tudo errado. Querían que siguiéramos siendo vanguardia de lo peor de lo peor. Toda esta operación tiene el propósito de quebrar el autoestima de nuestros pueblos para volverlos más dóciles frente a las recetas del progresismo. Tudo errado. Não, claro, é o progressismo que quer colocar a América Latina de joelhos e acabar com a sua autoestima. Un pueblo convencido de la injusticia de su pasado termina creyendo que necesita de estos falsos sacerdotes de una religión sin Dios para redimirlo. Os caras são os reis do revisionismo histórico e querem que a gente não revise os babacas do nosso passado. E esse show aí é inspirado no Trump. Lá nos Estados Unidos, o Donald não quer, por exemplo, que os museus falem sobre escravidão, sobre desigualdade, genocídio indígena, essas coisas chatas aí. Caso você não tenha visto, o governo Trump vem investindo contra o Smithsonian há mais de um ano. Já mirou o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, colocou a Galeria Nacional de Retratos sob escrutínio e agora está intensificando sua campanha contra o Museu Nacional de História Americana. E a Casa Branca afirma que as pessoas responsáveis pelo Smithsonian não podem ser consideradas confiáveis para contar a história dos Estados Unidos com honestidade e gratidão. Que loucura. Pensa nisso. O presidente dos Estados Unidos está declarando que os historiadores, os curadores e todas as pessoas responsáveis pela preservação da nossa história nacional não são dignos de confiança. E agora ele ordenou que placas de aviso sejam colocadas do lado de fora do Museu de História Americana, orientando os visitantes para o que o seu governo chama de informações precisas. E é tudo tão bizarro e racista que nem a história da conquista dos direitos
direitos civis, que nos Estados Unidos é um fenômeno incrivelmente recente, foi poupada pelo presidente. Presidente esse que não condenou o apoio da Ku Klux Klan ao seu nome nas últimas 3 eleições. Will you unequivocally condemn David Duke and say that you don't want his vote or that of other white supremacists in this election? O senhor vai condenar o David Duke e dizer que não quer o voto dele ou de qualquer outro supremacista branco nessa eleição? Well, just so you understand, I don't know anything about David Duke, okay? Pra você entender, eu não sei nada sobre o David Duke, ok? I don't know anything about what you're even talking about with white supremacy or white supremacists. So... Eu não sei nem nada sobre o que você tá falando sobre supremacia branca ou supremacistas brancos. I don't know. I mean, I don't know. Did he endorse me or what's going on? Eu não sei. Ele me apoiou? O que aconteceu? Because, you know, I know nothing about David Duke. I know nothing about white supremacists. Bate a merda, cara. Porra. Puta que pariu. A ordem também exige que o secretário do Interior avalie a remoção de monumentos, estátuas e marcadores em parques e instituições federais que foram retirados ou mudados para perpetuar uma falsa reconstrução da história americana. Pois é, o que eles chamam de história falsa é a parte da história real que mancha essa ficção escrota chamada excepcionalismo estadunidense. Quem vai ao Museu Nacional dos Indígenas Americanos, que é parte do Smithsonian, teve essa reação. Acho que é uma ideia horrível. Por quê? Porque é parte da nossa cultura coletiva, de todas as culturas e raças que habitam os Estados Unidos. Pois aí é uma péssima ideia mesmo. Não dá pra ficar por aí vangloriando o bandeirante de forma completamente acrítica, né? Senão era isso aqui, ó. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia ele não tem esse problema lá. O problema do Trump é que ele não é a favor dos Estados Unidos. Ele não protege todo mundo que vive no país. Pois é, e Trump e Milley são os grandes defensores da liberdade. Fim da censura! Também são contra a corrupção, claro. Isso enquanto enriquecem loucamente na presidência. Não querem que a Argentina, nem que o Brasil, nem Peru, nem Colômbia, nem nenhum país do continente americano seja grande, seja forte ou seja próspero. Caralho! Falando sério? É a esquerda que quer isso. Teu cu! Como se os Estados Unidos fossem permitir que algum país da América Latina ganhasse protagonismo de verdade. Como se fosse do interesse dos países ricos que os países pobres vençam a pobreza e passem a dividir a riqueza com eles. Pois é, e aí desde a Copa, a Argentina não vem sendo muito bem falada por aí. E olha o que o Milley inventou. Se vocês revisam os dados da recente campanha anti-Argentina, Ah, não fode, porra. Muito disso aí é coisa da Copa. Primeira lembrança do que foi a Copa de 78. Aí, em 26, o VAR sendo chamado para outras equipes e não para a Argentina. O VAR decidido muito mais favoravelmente para a Argentina do que para outras equipes. O presidente da FIFA torcendo para a Argentina descaradamente da arquibancada. Que eu vi o comportamento dos jogadores argentinos na final. O negócio do Las Malvinas só na Argentina foi legal. O comportamento da torcida argentina. De fato, a Argentina tem se destacado muito nessa Copa do Mundo, porém de forma negativa. Primeiro veio as polêmicas de acusações de um suposto favorecimento da FIFA em relação à seleção, mas também agora existe um outro assunto ainda mais nojento, que são os inúmeros casos de racismo envolvendo parte da torcida argentina. Inaceitável, né? Assim como é inaceitável o racismo de muitos argentinos. Enviado especial da Band a Buenos Aires, o repórter William Tales foi alvo de racismo durante a cobertura da derrota argentina na final da Copa. Campanha anti-Argentina. Aí não. Você tem que me ajudar a te ajudar. El lugar de donde más ataques vino de Brasil y no es de los brasileros, es de la mierda progresista socialista. Vamos, sienta. Son ellos quienes nos necesitan callados y obedientes. São eles que precisam que estejamos calados e obedientes. Para seguir imponiendo sus agendas antiemuanas. Para que sigam promovendo suas agendas... Antiemuanas. É o quê? Antiemuanas. Antiemuanas? Antimuanas? Que porra é essa, Batata? Enfim, perdemos uns 20 minutos nessa merda. Parece que a palavra muana, vinda de Moçambique em espanhol, quer dizer criança. A gente, caralho, agenda anti-criança? Ele tá falando o quê? De aborto? Que porra é essa que ele tá falando? Eu estou em contra do aborto como conceito. Não pode ser isso, deve ser outra coisa. A gente foi ver no vídeo do Poder 360. Dizia agenda anti-europeia. Caralho, anti-europeia? Ele não tá falando, obviamente, isso, não faz nem sentido. Antiemuanas. Aí dá pra ver que ele tava lendo o discurso, né? Pô, deve ter alguma transcrição na internet. Aí sim, Poder 360, UOL e Brasil Paralelo davam como agendas anti-humanas. Ah, bom. Não sei se faz tão mais sentido assim não, mas tudo bem, sigamos. Pero nuestro himno nacional demanda de nosotros otra cosa. Nos hace jurar morir con gloria
antes que vivir de rodillas. Eu acho cafona esse nacionalismo tóxico aí. O mais importante que a vida é a liberdade. Porque a vida sem liberdade não existe. Se um homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida. Juro dar a minha vida pela nossa liberdade. Boca! Mas aí no dia seguinte ele continuou com a insanidade. Bora pra uma matéria da AFP, republicada no dia 26, e cujo autor a gente não encontrou. Peço desculpa. Desculpe! O presidente argentino Javier Milei, em plena tensão no final de semana com autoridades brasileiras, acusou nesse domingo, dia 26, os governos do Brasil e do México, além do Partido Democrata dos Estados Unidos, de financiar uma campanha anti-argentina. As declarações fazem alusão também às críticas dirigidas contra o país e a sua seleção logo após a Copa do Mundo de 2026, em que os argentinos perderam a final para a Espanha. Abre aspas, quem pôs mais dinheiro nessa campanha anti-argentina? El governo de Brasil. 25% dos recursos saídos do governo do Brasil. Fecha aspas, afirmou Milei em entrevista à rádio local Mitre, sem apresentar provas. Não tenho prova, deixa bem claro. Repito, não tenho prova. Abre aspas, e depois vem me falar de interferência, fecha aspas. Além disso, Milei acrescentou que essa campanha foi, abre aspas, financiada pelo México e pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, fecha aspas, que, segundo o argentino, abre aspas, são as cabeças progressistas que não querem que as ideias da liberdade funcionem, fecha aspas. Os ouvintes mais atentos bem sabem que o Milei tá criando uma ficção aí, mas uma ficção baseada numa história real da extrema-direita mundial. No episódio relativamente recente, a gente falou do perdão do Trump a um ex-presidente de Honduras, o maior traficante já condenado nos Estados Unidos. E esse cara, agora livre, comandaria uma rede da extrema-direita para desestabilizar países das Américas com governos progressistas, como o México e a Colômbia. Isso aconteceu antes da eleição do Spriella. O alvo era o Petro. O dinheiro do indulto nem era algo seu. Nem era algo seu. Saiu de um grupo de rabinos e de pessoas que apoiavam Israel. Eu vou ganhar as eleições. Vou ser o primeiro candidato a ser inscrito hoje. A situação global não está tão bem. O primeiro-ministro de Israel não vai nos dar apoio. Somos muito gratos a ele. Eles tiveram muito a ver com isso. De fato, tiveram tudo a ver com a minha saída e a negociação. E tudo isso com o apoio de rabinos e do Netanyahu. Isso aconteceu, tem áudios dos envolvidos. E aí o Milei acusa a esquerda da América Latina de fazer exatamente o que a extrema-direita tentou fazer. Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os daquilo que você é. Bora voltar com o Milei na convenção do PL. Finalmente, para este 4 de octubre, vayan todas a las urnas por el futuro. Vem, esse país pede coragem. Por Brasil, vayan con fe. Vem com fé, pode sonhar. Vem com fé, pode acreditar. No. Porque aunque ellos tengan todo el aparato del Estado, todo el apoyo de los medios de comunicación extranjeras. Você é maluco, é? E de las élites. Tá falando da elite. E de las élites. Celite Like. Essa é a escolha ideal para quem procura por um vaso sanitário com caixa acoplada bom e barato. Legal. Y de las élites. Você é maluco, é? Nunca podrán contar con el verdadero poder, porque el triunfo en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino que depende de las fuerzas que vienen del cielo. Tá falando sério? Porra, você imagina, na cabeça dele, um governo socialista tem o apoio da imprensa, Controlado de bêbado. e da elite. Totalmente drogada. Pô, honestamente, o Milei falando em forças que vêm do céu é a maior contribuição ao ateísmo, hein? Por eso, vamos Flavio. Flávio, Flávio! Vamos para adelante. Haga el Brasil grande nuevamente. Bate a merda, cara. Make Brazil great again. I don't speak English. Já deu pra nunca. Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo nos acompañen. Y viva la libertad, carajo. Boca! Insuportável! Ao fim, o Flávio e o Milei foram pra frente ao som de mais uma música argentina que ninguém conhece e que empolgou um total de uma pessoa, o Milei. Viva la libertad, carajo.
Pois é, nisso aí o Milei tava segurando a mão do Flávio e ergueu os braços. E o Flávio, coitado, o Flávio é o Flávio. Certa hora lá tava o Milei gesticulando sozinho, aí ele vai buscar o Flávio de novo e do nada entra isso aqui, ó. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Pois é, o Jair tava lá. É piada, é humor. E se você acreditou... Procura um psiquiatra, você não tá legal. Todos sabem o jeito que eu apresento o Flávio, não é verdade? Infelizmente. Uma fonte infinita de perturbação mental. Já ouviram, né? Infelizmente. Mas hoje eu vou quebrar o protocolo. Sabe por quê? Porque hoje eu vou... Enfiar o dedo no cu, cara. Calma aí. Hoje eu vou chamar e a emoção fala mais alto, Caco. Todos aqui no Brasil me conhecem como Caco. Eu vou chamar pra fazer a Xuca. Pra fazer a chamada dele. A pessoa que verdadeiramente está ao seu lado, que acorda com ele, que ouve o bom dia, meu amor. Alexandre Frota. A putaria tá aqui, ó. Vamos receber nesse momento Dona Fernanda Bolsonaro! O que eu posso dizer pra vocês é que o Flávio é chato pra caralho. Tá muito consciente dessa missão que ele assumiu. Não parece. Ele sabe exatamente o que fazer. Não parece. E malandramente a esposa não falou em lealdade e verdade. Ao contrário de certas madrastas. E agora, com vocês, meu marido, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, meu marido. As palavras mais tristes da história. O futuro presidente desse Brasil! Diz aí, orquestra típica de Lhamas. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, capeta. Obrigado. Flávio! Boa tarde, Brasil. Alô, você, boa tarde. Teu cu! Eu quero agradecer também ao meu irmão Renan, que tá por aqui. Moleque piranha, pica de mel. Cadê o Renan? Renan, que Deus te abençoe, meu irmão. Vem cá. O Flávio falou demais algumas pessoas e a minha saudação também, lógico. Mandioca! Aqueles que não podem estar aqui hoje. Como a Michele, que quer distância de você. tá lá cuidando do meu pai. A minha vida aqui é uma desgraça. E enviou um vídeo. Obrigado, Michele, mais uma vez. Falciane. Em especial, meu pai. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai. Jair Messias Bolsonaro. aí atrás vem o Detonator. Bolsonaro. Flávio já tava quase no nível. Não dá pra continuar, tá passando mal. Chorando. Os lábios tremendo. Essa cena a gente já viu. Teve diarreia na hora. E o atento locutor dos infernos também. Gente, eu vou pedir aqui uma gentileza a vocês, Flávio. Licencinha. Bom, o Flávio viu que ia pegar mal pra caralho e não deixou o locutor dos infernos continuar. Tem um momento especial aqui. Gente, Flávio, Deus queira. Pode deixar ruim. Torta de climão. Deus queira que nunca vocês tenham um pai. Caralho, filha da puta. Que nunca vocês tenham um pai perseguido como ele está sendo. Tadinha, que barra. Porra, é de um cinismo, né? Sobre a tortura sofrida pela minha mãe foi colocada com uma jiboia numa sala do Exército Brasileiro e o senhor disse a seguinte frase: coitada da cobra. Sim, falei. O senhor reitera isso? Reitero. Pro Jair não tem cobra, não tem cabo de vassoura no cu, não tem choque no pau, não tem telefone e tem prisão domiciliar, depoimento com ar-condicionado, aguinha gelada, julgamento, exibido pra todo o Brasil ver. Transparência. Porra, o drama queen que louva torturador tá em prisão domiciliar, caceta. Porque o criminoso hoje, ele tem prisão domiciliar, ele é carcereiro dele próprio, senhor presidente. Você tem que explicar isso no exterior, o gringo não entende como é que isso funciona. O maior, mais injustiçado, líder político brasileiro, vítima da maior farsa que esse país já testemunhou. Que golpe, porra! Vai! Pai, por favor, me leva ali no posto. Aliás, galera de São Paulo, vai vacinar contra sarampo, hein? Vai! Chega! Você despertou. Dorme no meu quarto. Você despertou nessa nação. Eu quero dormir, porra! Com a sua verdade. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Com a sua coragem. No penúltimo dia de governo, o presidente Bolsonaro fez uma live antes de embarcar para os Estados Unidos. Com a sua humildade. Eu não errei nenhuma. De novo! Não errei nenhuma. De novo! Eu 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 não errei nenhuma. Zero. Pai, eu vou te honrar. Pô, até uma topeira em estado vegetativo teria condições de honrar o Jair. Pai, eu vou te honrar. E você vai colocar essa faixa de presidente em mim. Não vai. Não vai não! Em janeiro do ano que vem. Tá repreendido.
nome de Jesus. Tá replente. Pô, de novo esse papo? Meu Deus, a gente vai cansando, sabe? Uma hipótese do presidente da República dar um indulto pro Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo, é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. Mas é isso, eu estou falando fora das quatro linhas. E nesse momento, Flávio, eu vou lhe pedir permissão, até uma pausa aqui para que os seus olhos possam se recuperar. Cafona! É falso? Para que os seus olhos possam se recuperar. Vou trazer 3 surpresas para você. 3! R$3. E se preparem. Essa eu quero ver. Não quero ver, não. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Pô, essa IA tá muito ruim, pô. Faltou realismo, pô. Dá pra ficar muito melhor. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. E a fala é curta, mas a gente vai cortar a maior parte. O mínimo. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir. Sangue do meu sangue, meu filho Paulinho Gogó, meu filho Flávio. Vem com fé. Chato pra caralho. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro presidente. Não é. Ah, teve esse trecho aqui também, ó. Também vim aqui para dizer que o Medo e Delírio em Brasília, o melhor podcast do Brasil, tá ok? Muito melhor do que o podcast do Frei Gilson, aquele canalha. Porra, muito melhor do que a inteligência artificial deles, porra. É zoeira, hein, gente? Essa última parte aí não tinha, não. Só pra deixar claro. Mas voltando, o Vem com Fé virou o slogan da campanha, né? Porque afinal, só rezando mesmo. Mas eram 3 surpresas, né? Flávio, my friend, I want to congratulate you on the official launching of your campaign. Vocês reconheceram a voz? Quem tá falando aí é o verme do Netanyahu. Ele disse: Flávio, meu amigo, quero te parabenizar pelo lançamento oficial da campanha. Teu cu! Você é um grande campeão do Brasil. Você é um grande campeão da amizade entre os nossos povos. E sei que você levará o Brasil a um patamar cada vez mais alto. Parabéns. E o Flávio responde: Bom, mas aí depois do Netanyahu e do Bolsonaro, a terceira surpresa vai ser, sei lá, o Trump, né? I know words, I have the best words. Bom, vejamos. Fala, pessoal do evento aí do PR. PR? Inglagem, né? Mas sim, o Nicolas, tão odiado pelo Eduardo e pelo Carlos. A gente tentou de tudo aqui. Coitado. Tentou pousar no Campo de Marte, não deu. Tadinho. Tentamos Congonhas, não deu. Tadinho. Tentamos Guarulhos, também não deu. Tadinho. O tempo aí, infelizmente, também impossibilitando a gente chegar. Seguindo adiante, primeiro lembrando disso aqui. Como secretário, como deputado, como ministro. Como juiz, como ministro e como senador. Como vice do meu mestre, o querido Mário Covas. Diz aí, Nicolas. Como o nosso e único líder Jair Bolsonaro. Eu, como cristã. Cada um com as suas preferências. O Nicolas topou apoiar o Flávio, mas deu uma voadora no filho do Jair. Que está preso não por corrupção, não por rachadinha. Sensacional. Não por nada além de uma perseguição que ele está sofrendo. Caralho, o Nicolas foi anunciar apoio ao Flávio Rachadinha e falou em rachadinha. Só faltou falar que tava com vontade de comer um chocolate da Copenhagen, mas tava sem dinheiro vivo, aí não tinha como comprar. Ou que tava querendo comprar uma mansão de 6 milhões em Brasília. E como é que ele conseguia uns juros ali de avó pra neto no BRB do Ibanês? Pra pagar tudo rapidinho. Isso também, né, significa dar a liberdade pra que ele, né, faça o que ele sempre fez, que é realmente destruir tudo. Cuidar do Brasil. Não. Mas mais do que isso, né, indicar bons ministros. Para o Ministério técnico. Damares, Técnico, Ernesto Araújo, técnico, Salles, técnico, Osmar Terra, técnico, Vélez Rodrigues, técnico, Weintraub, técnico, Marcelo Álvaro Antônio, técnico, Onyx Lorenzoni, técnico, Milton Ribeiro, técnico, Eduardo Pazuello, técnico, Marcelo Queiroga, técnico, Mário Frias, técnico, Flávia Arruda, técnico, Gilson Machado, técnico, João Roma, técnico, Braga Neto, técnico, Eduardo Ramos, técnico, Paulo Guedes, técnico, Ciro Nogueira, técnico, Roberto Alvim, técnico, Sérgio Camargo, técnico, Augusto Heleno, técnico, Carlos Decotelli, técnico, Rogério Marinho. técnico. Chega! Pois é, foram 5 ministros da educação, 4 ministros da saúde em plena pandemia. Mudou 4 vezes o ministério. Porra, o Jair deve ter brindado o Brasil com o pior ministério que o Brasil já testemunhou. E quem fala essa mesma merda é o Trump. Segundo ele, é o gabinete
gabinete mais brilhante da história dos Estados Unidos. Com próceres intelectuais como o RFK e o Pete Hegseth. Fazer com que o Brasil siga no trilho da economia novamente. Nós estamos no trilho das reformas, começando a decolar. Não fode, porra! A gente realmente apertar o cerco contra o crime organizado. Pois é, o PCC agradeceu demais a ajuda do Nicolas para retardar a fiscalização das fintechs. E não atrapalhando já ajuda muito. Não atrapalhe! Bom, o vídeo do Nicolas acabou e o Flávio ainda não se recobrou da provocação, só pode, hein? Gente, eu preciso só de 30 segundinhos pra me recompor. Dani, dá uma palavrinha aqui. 30 segundinhos, por favor. Não dá pra continuar, tá passando mal. O louco Todos os Infernos tentou acudir o Flávio uma vez, muitos minutos se passaram e o Flávio ainda tá abalado. Deve ter tomado um susto do caralho. Bom dia! Susto, caralho! Bom dia! Irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Com essa aí é a Daniela Marques, que foi presidente da Caixa Econômica Federal no governo Bolsonaro. E tava cotada como vice do Flávio. Todo mundo achando que a campanha do Flávio tava atrás de uma mulher. Aí ele coloca de vice um cara acusado de estupro de vulnerável. Segundo matéria do Igor Carvalho e do Kaique Dalla Pola no Brasil de Fato, no dia 5, ele é acusado de um estupro que teria acontecido anos atrás de uma adolescente. E que a menina teria tido um filho, resultado da relação não consensual, nas palavras da matéria. Merda, hein? Mas a Daniela Marques, até ali, era cotada para ser vice do Flávio. Muito equilibrada. Ainda se juntou ao Tarcísio na incapacidade de dar um boa tarde. Já tava de tarde aí, gente. Eu tive a honra de servir ao Brasil. Bom, mas aí 3 minutos depois... Obrigado, Dani. Gente, isso é uma coisa que ainda mexe demais, é ver a imagem do meu pai, ainda que com inteligência artificial. Vamos ficar chorando até quando? Porque isso aqui, gente, é muito mais do que uma convenção. Isso é o início da luta mais importante das nossas vidas. Drama. Uma luta do bem contra o mal. De novo, caralho! De novo! Uma guerra do bem contra o mal. Porque é uma luta do bem contra o mal. Nós estamos em uma batalha do bem contra o mal. É uma luta do bem contra o mal. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menina? Pois é, a gente tá preso num não vale a pena ver de novo. Porra. Uma luta de quem defende a família. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Contra aqueles que só defendem os seus próprios interesses. A cara nem treme. Caralho! Uma luta de quem defende um país, um projeto de país. Cláudia, senta lá. Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje não é. Você vê em qualquer lugar. Uma luta de quem acredita no Brasil. A minha continência, a bandeira americana. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pro país que é os Estados Unidos. Contra aqueles que jogam contra o nosso país. Tarifa. Eduardo Bolsonaro. Tarifa. Paulo Figueiredo. Eles tentaram matar o meu pai pela primeira vez, quando enfiaram uma faca na barriga dele. Depois tentaram matar o meu pai e tudo que ele representa pela segunda vez, quando humilharam e mandaram ele pra prisão. Vamos entupir as cadeias de bandidos. Tá ruim? É só não fazer besteira. Junto com centenas de outros inocentes. Agora, eles tentam matar meu pai pela terceira vez. Pepino de novo! De novo! Isolando e calando o maior líder da direita que esse país já teve. Que mostra bem a indigência da direita brasileira, hein? Hoje o nosso grau de indigência é tão grande da direita brasileira que o exemplo de capitalismo que eles trazem pra gente, pro debate público, é Paraguai e Argentina. E porra, se o pai é imorrível, ninguém consegue matar o cara, por que o Flávio tá reclamando tanto, porra? Antes de continuar, um recadinho muito rápido pra avisar que o loja.medoedelirioembrasilha.com.br agora tem moletons com e sem capuz. Dá uma olhada lá e aproveita o finalzinho do inverno. Mas eu garanto a todos vocês, eles não vão nos intimidar, porque eu posso ser mais calmo, mais sorridente, mais tranquilo e moderado. Meu perfil é esse, de ser um Bolsonaro centrado. Eu tomei 2 doses de vacina no braço. grandes merda! Mas aqui tem sangue de Bolsonaro. O áudio não funciona tão bem. Parece que ele é só um cara esquisito, que guarda sangue dos outros por aí. Mas óbvio, ele tava batendo no braço e falando: nas minhas veias corre o sangue Bolsonaro. Que devia ser classificado como doença. E sabe o que a gente vai fazer, presidente Valdemar? É varai mamada na rua. Perdi a linha. Que nação sobrevive sem o seu bem mais precioso, que é a liberdade? Insuportável! Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Pai, por favor, me leva ali no posto. Aliás, galera de São Paulo, vai vacinar contra sarampo, hein? De novo! Pai, a você que tá preso agora. Que delícia! Que não pode nem assistir ao que a gente tá fazendo aqui nesse momento. Graças a Deus. Eu preciso dizer uma coisa, que eu sei que você estivesse aqui, você ia ficar sem graça. Eu te amo com todas as minhas forças. Aí, por que será que o pai ia ficar sem graça de ouvir um eu te amo com todas as minhas forças do filho, hein? Eu nunca dei um beijo no filho meu homem.
Já deu? Quem tá aí? É o Flávio? Alguma vez eu falei eu te amo pra você? É a família mais do Brasil. Esta família é muito Em janeiro de 2027, Jair Bolsonaro vai subir aquela rampa do Planalto junto com a gente. Não vai. Não vai não! E o nome disso não é revanche, o nome disso é Golpe. Exatamente isso. O nome disso é justiça. E a justiça começa hoje, começa aqui. Eles falam como se o STF não existisse e fosse completamente irrelevante. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. É entender que Deus nos deu liberdade, consciência e coragem pra gente fazer aquilo que tem que ser feito. Provérbios 29:2 diz assim, gente. Máquina de sexo, eu Calma, relaxa. Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o perverso domina, o povo geme. E é com esse propósito que eu assumo hoje, diante de Deus e de todos vocês, minha nação brasileira, a missão de ser candidato a presidente da República do Brasil do futuro. Não mete essa. E olha esse grande show de drama. Porque se você não votar no Flávio e o presidente for outro, vocês da imprensa não vão mais poder criticar um presidente da República. Vocês, deputados, não vão poder mais subir no púlpito, no plenário da Câmara e do Senado e criticar o governo. Vocês que estão me assistindo nas redes sociais, se eu não for o presidente da República, vocês nunca mais poderão escrever com liberdade o que pensam nas redes sociais. Porque é isso que Lula vai fazer a partir do ano que vem. Você vai morrer. Enquanto isso, Trump ataca a imprensa nos Estados Unidos como se não houvesse amanhã. E aí de você se ousar criticar Israel. Sob o governo do presidente Trump, os Estados Unidos estarão ao lado do povo judeu. Implementamos uma nova e rigorosa política de vistos que impedirá cidadãos estrangeiros de entrar nos Estados Unidos para promover o ódio contra a nossa comunidade judaica. E como eles transformam qualquer crítica ao sionismo em antissemitismo, que não tem nada a ver. Afinal, uma coisa é judeu, outra coisa é israelense, outra coisa é sionista. Lembrando que não tem qualquer liberdade de expressão para quem já tá nos Estados Unidos. É só ver a perseguição feita nas universidades para cima de estudantes que estão só ali pedindo uma Palestina livre. Pensem como está agora Jair Messias Bolsonaro nesse momento e se inspirem. Vou inspirar assim, ó. Deus, pátria, família, liberdade. Esse lema Deus, pátria e família é problemático porque ele tem uma origem fascista. E futuro pro nosso Brasil. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Vamos resgatar o Brasil! Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toque. Pois é, e assim que o Flávio acaba o discurso dele, volta aquela música desesperadora da Mortadela. A gente vai poupar vocês. E acabou essa convenção maldita. Obrigado, meu Deus! Essa amaldiçoada tortura sonora. Uma fonte infinita de perturbação mental. E sabe quem não deu as caras naquele palco superlotado da convenção? Pois é, tanta gente tava lá e não tava o Silas Malafaia! Malafaia devia ter mais o que fazer. Entendeu? Ah, e sobre o grande protagonista, resta o óbvio. Pro Flávio, ele tá trazendo o bufão da extrema-direita mundial. O Milei é uma figura pintoresca, né? Que não é levado a sério no mundo. É o camarada que vem como uma alegoria. O melhor que ele trouxe de fora é o Milei, mais um sinal de fragilidade do Flávio. Mas o que importa é que o Milei ecoou a loucura da fraude eleitoral. Então agora a gente tem a Argentina e os Estados Unidos mirando o nosso sistema eleitoral. E o Milei vai fazer o que o Trump quiser, incluindo base militar. Também o Paraguai. Ah, e por falar nos Estados Unidos, o Leandro Demore veio com apurações importantes e gravou um áudio exclusivo pra gente aqui. Bom, o que eu descobri nos últimos dias, basicamente, que o consulado dos Estados Unidos em São Paulo já vem há algum tempo marcando reuniões, uma espécie de petit comitê com influenciadores brasileiros. Primeiro começou com influenciadores e depois foi pra cima de jornalistas. Essas espécies de encontros com poucas pessoas por vez, vários encontros em seguida, tem por objetivo discutir, claro, o que eles chamam de liberdade de expressão num contexto digital do Brasil. É a velha história do Donald Trump, a velha história do Elon Musk, que tem a ver com o Magnitsky, processos de empresas dos Estados Unidos contra o Brasil, e uma questão muito mais de soberania econômica e interesses econômicos dos Estados Unidos. No último final de semana, teve o evento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e pelo menos 2 pessoas do consulado dos Estados Unidos em São Paulo foram até lá conversar com jornalistas, entregar cartões e tentar aliciá-los. A ABRAGE, claro, não tem nada a ver com isso,
disso, os jornalistas estavam lá em uma quantidade significativa e esse pessoal do consulado decidiu abordá-los, onde seria mais fácil conversar com vários jornalistas ao mesmo tempo. Esse trabalho com jornalistas também vem sendo feito fora do Congresso da Abrage. Claro, tentam aliciar os jornalistas para conversar com o embaixador, conversar com pessoas de dentro do próprio consulado em São Paulo, e convites para que fossem para os Estados Unidos também, a convite do Departamento de Estado, também foram feitos. E nesses momentos há uma oferta de facilitação de vistos, ou seja, o contato com os jornalistas está sendo intermediado por uma facilitação de vistos, uma espécie de troca de uma coisa pela outra. Isso tudo num contexto eleitoral em que o Brasil passa por um momento muito delicado, com interferência direta dos Estados Unidos, e o medo, claro, é a coleta de informações e o espalhamento de histórias aqui de que as urnas não são confiáveis, de que a eleição não é confiável e que, caso as eleições não vão a contento do governo dos Estados Unidos, elas possam ser contestadas depois pelo governo norte-americano. É isso, meus camaradas. Aqui, Leandro Demore. Sigam meu canal lá no YouTube. Valeu, Medo e Delírios. Obrigadíssimo, Demore. E de quebra, o Trump revogou o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti. E agora a mulher tá presa num dos países mais insalubres dessa quadra da história. Mas disso a gente vai falar no outro episódio. E para além da blitzkrieg externa, ainda tem a... Diz aí, Jair. O inimigo não é externo, é dentro do Brasil. O nosso inimigo não é externo, é interno. Hoje de manhã aconteceu uma coletiva no Ministério da Justiça para falar sobre essa operação, a Operação Rede Interrompida. Eu estive acompanhando essa coletiva de imprensa e trago de destaque uma fala do secretário de Ambiente Digital, o Vitor Fernandes, que disse que está oficiando, então, a plataforma digital Telegram, que foi a plataforma utilizada pelas pessoas investigadas, pelos 8 investigados, para, então, planejar esse possível, esse futuro ataque a Brasília. Pepino de novo! De novo! A esplanada dos ministérios. Não vale a pena ver de novo. Caralho! Os suspeitos, como eu havia dito, os suspeitos estavam planejando, então, um ataque a Brasília no período eleitoral, ou seja, no mês de outubro. Nós vamos colapsar o sistema! E inclusive, de Pernambuco, era um seminarista. Ele foi encontrado em um seminário. Caralho! Deve ser fã desse ex-seminarista aqui também. Eu tô com sangue nos olhos, cara. Tá na hora de falar grosso nessa porra! Ao todo foram 8 pessoas, pessoas entre 19 e 31 anos, que são alvos de investigação. Elas moram em 5 estados diferentes, entre eles Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. O foco dos investigados não era uma pessoa específica ou um local específico. Eles estavam, sim, planejando o ataque a prédios específicos, principalmente aí na esplanada dos ministérios, mas o foco era contra o sistema político como um todo e não só um partido ou um lado direita ou esquerda. O partido que representa a extrema-direita no país é o PL, o partido com mais deputados na Câmara. Qual partido brasileiro representa a extrema-esquerda? Quantos deputados tem na Câmara? Pois é. E há uns 3 anos e meio, o pessoal da extrema-direita tentou fazer algo parecido com isso aí. E sabe-se que tinha kids pretos no meio. O Comando de Operações Especiais, conhecidos como Forças Especiais, ou kids pretos, é a elite de combate do Exército. Seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular. E você vai buscar os dissidentes, as pessoas descontentes, porque sempre tem. Você vai recrutar essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes. E aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta para poder causar danos para o seu inimigo. Segundo a polícia, as conversas incluíam então a escolha de possíveis alvos, o recrutamento de participantes de outros estados e até mesmo o compartilhamento de mapas, plantas e modelos de prédio da região central da capital federal. A polícia destaca então que por enquanto a investigação apura crimes como associação criminosa, incitação ao crime e apologia ao crime. Até o momento eles não se enquadram na lei de terrorismo, mas vale destacar que entre as conversas, entre esses participantes, esses investigados, eles falavam também sobre criação de artefatos explosivos. Então, é algo que vai ser foco das investigações da Polícia Civil também. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Confirmaram que era de fato um explosivo. As buscas de hoje tiveram como objetivo apreender dispositivos eletrônicos. Não houve, então, apreensão
prende ninguém, né? Apenas apreensão de dispositivos eletrônicos, mas além disso, a Polícia Civil e todos os envolvidos querem preservar evidências digitais e materiais, identificar conexões desconhecidas e esclarecer, enfim, o grau de organização e o estágio de desenvolvimento dessas ações que eram discutidas pelos investigados. E tem uma segunda investigação, e aqui vamos com uma coletiva do Ministério da Justiça. No caso dessa segunda operação, da Operação Lívia, identificamos a articulação desses grupos de violência que funcionavam por meio de desafios de violência extrema voltadas para crianças e adolescentes. Esse grupo atua simultaneamente no Telegram, fazendo comunicações e propagandas de eventos de automutilação, de induzimento a suicídio de crianças e adolescentes, que são transmitidos em tempo real dentro da plataforma do Discord. O que nós identificamos até aqui é que essas duas plataformas, Telegram e Discord, podem ter incidido em violações importantes das duas legislações, tanto do ECA Digital quanto do Marco Civil da Internet, hoje atualizado pelo Decreto 2975 e pelo Decreto de Proteção de Mulheres no Ambiente Digital. E a direita chama isso de censura! No caso do Discord, em especial, há indícios de descumprimento do dever de verificação de idade. Todas essas cenas de mutilação, de induzimento e, no final, nesse caso mais chocante, de suicídio de uma jovem de 13 anos no estado do Mato Grosso do Sul, aconteceram em grupos, em transmissões ao vivo no Discord, feitas totalmente por crianças e adolescentes. Todas essas crianças e adolescentes conseguiram acessar a plataforma sem fazer nenhum tipo de verificação de idade para acessar esses ambientes em que essas transmissões aconteciam. Além disso, pelo ECA Digital, o Discord teria a obrigação de derrubar esses conteúdos e comunicar imediatamente às autoridades policiais, para que as autoridades policiais pudessem agir antes que esses resultados acontecessem. E isso não foi feito. No caso do Telegram, em relação à Operação Rede Interrompida, observa-se que essas informações de compartilhamento, de planejamento de crimes, aconteceu inclusive em grupos abertos, portanto, em grupos que eram acessíveis por qualquer pessoa. E de acordo com o nosso decreto do Marco Civil da Internet, quando a gente está falando de grupos abertos, o tratamento em termos de responsabilidade da plataforma é o mesmo tratamento de qualquer rede social. Plataforma de mensageria com um grupo aberto é rede social, portanto está submetida a um dever de cuidado de impedir a circulação massiva de conteúdos criminosos. E perigo o Trump dizer que a liberdade das empresas dos Estados Unidos estão sendo ameaçadas? Não. Pois é, acabou essa distopia sonora. Já vamos avisando que a gente não vai tratar de política brasileira no próximo episódio. A gente vai se intoxicar com outra coisa. É um detox esquisito. É isso. Tchau pra vocês. Lembrando, ainda tá rolando as inscrições pra nova turma do Vida do Livro, que é o curso mais completo sobre o mercado editorial do país. As aulas começam já em agosto agora, e o Daniel Lameira, organizador do curso, mandou um cupom pra gente, hein? MEDO10. Com ele, você garante a sua vaga com 10% de desconto. Então corre lá no vidadolivro.com.br. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou muitos áudios, muito obrigado a todas as fontes, amamos vocês. E é isso aí, obrigado. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Oi, Cristiano. Oi, Pedro. Aqui é a Jandira Fegali. Quero cumprimentar vocês e todo mundo que nos ouve e agradecer o fato de eu poder falar de um assunto tão importante para o Brasil e para as mulheres brasileiras. Neste agosto, a Lei Maria da Penha completa 20 anos de existência. A gente registra nesse período muitos avanços, mas também insuficiências pelo não cumprimento desta lei. Eu fui a relatora desta lei, eu rodei o Brasil para escrever esse texto que está em vigor e digo a vocês, assim, com tristeza, que nem todos os governos cumprem a sua parte na Lei Maria da Penha. Inclusive, o Judiciário interpreta errado e deixa de cumprir as principais medidas de proteção às mulheres. E eu quero registrar também que nós estamos vivendo hoje uma tragédia nacional. Nós perdemos 1.579 vidas em 2025 e esse ano já temos também um número absolutamente inaceitável de mulheres que perdem a vida pelo fato de serem mulheres, dos homens acharem que as mulheres são sua propriedade. E digo isso porque na pesquisa que o Instituto Patrícia Galvão fez, ele
ela detectou muito o sentimento das mulheres. Primeiro que 73% delas entendem e reconhecem a Lei Maria da Penha como uma lei que as protege, como uma lei que as ampara e que aumenta o rigor da penalização dos homens agressores. Depois também fica claro que 88% das mulheres apontam seus parceiros ou ex-parceiros como os principais autores da agressão. A Lei Maria da Penha é muito ampla. É quando a vítima é mulher da violência de quem tem relações de afeto com ela. Pode ser filho com mãe, neto com avó, irmão com irmã, a empregada doméstica com o patrão. Pode ser um conjunto de possibilidades, mas 88% é exatamente dos parceiros ou ex-parceiros que tiveram relações íntimas e de afeto com essas mulheres. E por isso eu digo que essa agressão deriva da ideia de que as mulheres são propriedade desses homens e é uma realidade de opressão que a gente vive desde o Brasil colônia. Mas é importante também dizer que mais de 90% da população conhece a lei, não necessariamente por terem lido, mas de ouvir falar, mas nem todo mundo conhece o seu inteiro teor, porque é uma lei que também protege as crianças e os jovens de lares violentos e também cria uma série de competências para o município, estado e governo federal, principalmente na prevenção, porque nós não queremos que essa mulher seja assassinada, portanto, e nem violentada, e por isso a lei é principalmente na prevenção, mas também tem rigor. Tirou, inclusive, penas alternativas como cesta básica, porque nós não valemos uma cesta básica. Então, é importante dizer que as mulheres querem o cumprimento dessa lei. Nós acabamos de aprovar, inclusive, um outro projeto da bancada feminina, eu como relatora novamente, por 470-1, colocando 1,5 bilhão por ano para o combate ao feminicídio. E o que as mulheres estão dizendo que querem? Que eles querem ampliar a proteção de apoio às vítimas, querem endurecer e aplicar melhor a lei, melhorar o funcionamento da justiça, investir em educação e prevenção. Isso é tudo que a Lei Maria da Penha faz. Facilitar os canais de denúncia, já existe um 180, onde inclusive cresceu a denúncia de violência psicológica, que é um grande avanço, e promover a autonomia econômica das mulheres, que é uma batalha que a gente faz permanentemente no Brasil para gerar emprego de qualidade e capacitação, para que as mulheres possam sair das relações violentas sem que o homem seja o provedor principal. Então são lutas que a gente faz. Esse é o momento da gente dizer basta de feminicídio, queremos o cumprimento da Lei Maria da Penha, que se apliquem os recursos, se apliquem os seus instrumentos de prevenção e punição para que a gente possa defender a vida das mulheres. Um grande abraço para você, um grande abraço para o Pedro. Estamos juntas e muito obrigada mais uma vez por poder falar nesse podcast tão importante, tão ouvido no Brasil. Acabou? Não. Olá, ouvintes do Medeira em Brasília. Fala Pedro Daltro, fala Cristiano, seu lixo. Meu nome é Lucas Lago, eu sou pesquisador de tecnologia, fiz parte de um grupo de estudo sobre a urna eletrônica e escrevo uma newsletter sobre eleições ao redor do mundo, que chama Impressa e Auditável. Depois que eu ouvi o episódio 49, que vocês comentam sobre a live do Eduardo Cerimedo, eu decidi fazer essa parte com alguns pontos e esclarecer algumas coisas. Primeiro, para quem quiser uma resposta técnica aos pontos que o Cerimedo falou lá na live dele de 2022, tem um relatório que o grupo de estudos que eu fazia parte da USP produziu, que está disponível no jornal da USP. Do resto da live, tem um monte de coisa que eu vou pular para também não fazer uma parte de 2 horas. Eu quero focar em 2 pontos aqui para falar um pouco de voto impresso. É um resumo muito resumido de uma discussão que tem mais de 100 anos, que a primeira vez que foi questionada uma máquina de votar que não tinha um acompanhamento impresso foi em 1897. Então, falando primeiro da urna venezuelana. A urna venezuelana é um caso muito interessante, porque a Venezuela usa a urna eletrônica desde 98, a primeira eleição do Hugo Chávez, e ela usa o voto impresso desde 2004. Inclusive, eles têm um processo que eles chamam de verificação cidadana, que é equivalente ao que o Eduardo vai chamar de contagem pública dos votos. E isso não impediu que a última eleição terminasse com os dados removidos do site oficial, acusações bastante robustas de fraude apoiadas pelos observadores internacionais e que deixasse o Maduro sem o reconhecimento de aliados históricos, como o Lula aqui no Brasil e o governo do México. Inclusive, um pesquisador que eu consultei para escrever a newsletter, ele comentou que o foco do Chávez e depois do Maduro na urna eletrônica possivelmente foi usado para tirar o foco de outras tentativas do governo de influenciar a eleição. Segundo, eu queria falar um pouco de um ponto que vocês comentaram no episódio, que vocês estranharam muito a ideia da fraude do mesário, que o Eduardo menciona na live. E para mim isso é um mecanismo muito similar ao que a indústria do tabaco e dos combustíveis fósseis usaram para atrapalhar a ciência, emprestando aqui um pouco a ideia do livro Mercadores da Dúvida. Então, começando com um ponto importante. Quase todo pesquisador de tecnologia eleitoral concorda que colocar uma impressora na urna eletrônica é uma boa ideia. E os pesquisadores que não concordam, eles acham que urna eletrônica nem deveria existir. E o Eduardo, o Cerimedo, o Trump, eles usam esse consenso científico para mentir sobre a existência de fraude e afirmar uma incapacidade de se analisar a segurança da urna brasileira. E é importante entender que a urna brasileira ela foi construída em cima de um contexto específico do nosso país, que tinha um monte de fraudes que eram comuns até o desenvolvimento da urna. A fraude das urnas grávidas, que as urnas já chegavam na sessão eleitoral com votos, a alteração de votos em branco durante a apuração pelo pessoal que estava fazendo a apuração, a possibilidade do mesário de entregar cédulas já preenchidas em uma fraude chamada voto formiguinha, e a possibilidade do mesário votar por outra pessoa, por um eleitor ausente, que é a fraude do mesário. O desenvolvimento da urna eletrônica basicamente eliminou a chance de ter essa alteração de votos em branco e também o golpe do voto de formiguinha. O desenvolvimento da Zerésima,
que não tinha no começo da urna, foi desenvolvido depois, é uma tentativa de reduzir e eliminar o golpe das urnas grávidas, mas a fraude do mesário, apesar da urna dificultar ela, porque necessita de vários documentos para você poder depositar um voto no nome de alguém, ela ainda é possível e não tem nenhum sistema que vai conseguir impedir essa fraude completamente. A urna eletrônica é um grande avanço nas tecnologias eleitorais no Brasil, ela incluiu uma galera na democracia brasileira, mas a gente não pode considerar que é uma parada 100% perfeita. Quem pesquisa a sério sempre vai sugerir melhorias e vai encontrar falhas e vai tentar apontar elas. Inclusive, toda eleição, o TSE mesmo organiza o tal do teste público de segurança, que junta a Polícia Federal, universidades, para achar falha, tentar hackear a urna e propor melhoria. É parte do mecanismo de melhoria contínua que a urna tem. E se por um lado a gente não pode comprar tudo que o TSE fala sem um senso crítico, que, por exemplo, quase todo país que tem voto eletrônico tem uma trilha de auditoria em papel. Então, não é algo que é inviável de ser feito. E, inclusive, para quem trabalha pesquisando isso, já tem tecnologias mais modernas do que a trilha de auditoria em papel. Mas, por outro lado, a gente não pode também ficar dando palco para quem quer pegar questões técnicas legítimas e ficar fazendo live inflamando o plano golpista. Tem um debate saudável aí no meio do caminho. Bom, se vocês quiserem conversar mais sobre tecnologia eleitoral, vocês podem me seguir no Blue Sky, é só procurar Lucas Lago e já aproveitar e assinar minha newsletter, é impressa e auditável. O endereço é impressa.news. Abraço, gente. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Agradecer também a presença dos nossos grandes amigos à distância, hoje finalmente nos encontrando, do Medo e Delírio em Brasília, Cristiano e Pedro. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é muito importante. Eu adoro esse vídeo, cara. Então, o não, brother. Virou vírgula do Medo e Delírio. Medo e Delírio em Brasília, você que ouve já deve ter ouvido muito esse não, brother. É desse vídeo. Um até que tirou foto. Não, brother. Deixa eu tirar foto do teu pau. Tá achando que não deixa, não? Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.